nos diz que a fase do medo, ela é indeterminada, que é a angústia. Você negar os seus medos, fazer de conta que ele não existe, poderá lá na frente desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, entre outros distúrbios emocionais. Não existe uma realidade sem medo. O medo é real. Nós somos constituídos de sentimentos e emoções plurais. E entre eles, o medo existe. Então, se a gente pensar que o medo ele faz parte da natureza humana, da condição humana, por que se esforçar tanto para negar este medo, para não sentir esse medo, já que ele faz parte de nós? E você assumir os seus medos é também uma maneira de cuidar do seu medo. E cuidar do seu medo é também cuidar de si, já que você é constituída a partir do medo também. Ele é real, ele está em você. Então, vamos pensar nos pais, em uma boa tentativa de acalmar o seu filho com bons pensamentos, uma maneira de proteger. Ele faz a criança negar o seu medo. Ele invalida o medo da criança. Ele diz que aquilo que a criança está com medo não existe, que não precisa ficar assim, que não precisa chorar, que o medo não existe. Isso só está invalidando o medo da criança. Então, a partir do momento que você está invalidando também o medo de seu filho, você está negando seus medos. Você está negando para o seu filho que o adulto também sente medo. E podemos dizer para a criança que o adulto sente medo. Faz parte, é normal sentir esse medo. E você negar o medo de seu filho ou de sua filha, você está negando também as estratégias dele de lidar com aquele medo. A gente negar o medo é crescer de maneira que acreditando que não é capaz de lidar com aquilo. E outra, coragem. Coragem não é ausência de medo, mas você atravessar este medo, aí sim é um ato de coragem que não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil você enfrentar aquilo que lhe dá medo, mas você assumir este medo abre leques para você refletir sobre ele. O medo ele não vem acompanhado somente daquele objeto que está lhe causando medo. Tem tantas coisas por trás disso e que a gente só vai aprender falando, refletindo sobre ele, assumindo. Quando você diz que tem medo, quando a criança diz que tem medo, você pode dizer para aquela criança, sim, mas eu estou aqui. A gente não precisa passar pelo medo sozinho, a gente pode ter apoio para enfrentar esse medo. O que não dá é para negar este medo. A gente precisa criar estratégias saudáveis para aprender sobre o seu medo e também enfrentá-lo. O medo e respeitar também a temporalidade desse medo. Porque às vezes o medo também pode ser produtivo. O medo também às vezes protege, o medo às vezes paralisa. Então respeitar, compreender, se perceber diante daquele medo. Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, o medo está sendo coletivo e a gente está vivendo um medo de 3 coisas praticamente, né? A coletividade, o que é que está sentindo, o que é que o coletivo está sentindo? O medo de se contaminar, o medo de contaminar alguém e o medo de morrer. A partir do momento que um outro morre, principalmente de sua família, nós cada vez mais estamos diante de nossa finitude. Nós estamos com medo de morrer. Então, você vai dizer que você não está com medo? Diante de um cenário que nós estamos vivendo? Impossível. Mas assim, você parar para cuidar desse medo, cuidar de si é diferente. Você começa a criar estratégias. Não é? Você começa a compreender o que é que lhe está lhe dando medo, o que está lhe causando medo, e assim você pode enfrentar. Mas se você está com medo de perder alguém, esse medo não vem só acompanhado de perder alguém. Perder sua mãe, perder seu pai, perder seu irmão. Você está com medo de perder muitas outras coisas que você ainda não sabe. Porque a gente sabe o que perde, mas não sabe o que perdeu com essa perda. Então, se você sente medo de falar em público, você sente medo de
de assumir uma relação, você tem medo de se expor. É somente isso? Ou ainda tem algo por trás? Você só vai compreender se você assumir este medo, se você parar para refletir sobre este medo. Então, qual vai ser o seu ato de coragem em atravessar este medo? De que forma você vai enfrentar este medo? Aquilo que você às vezes usa, palavras diferentes para não assumir o medo. Qual está sendo essas palavras que você usa? Para não dizer, não, isso é medo. Aí a gente começa a buscar outro sentido, outras palavras para nomear este medo. De que forma você vem nomeando o seu medo? Você, hoje, pode assumir que tem medo de quê? Lembre-se, você assumir que você tem medo é você assumir que você também precisa de cuidado, que você também precisa de atenção e você precisa cuidar deste medo. Cuidar deste medo é cuidar de si. Então, de que forma você vem cuidando de si? E qual está sendo os seus medos?